Olá, estamos dando início ao nosso terceiro vídeo sobre desigualdade social no Brasil. No primeiro, buscamos mostrar como o sistema capitalista produz desigualdade social. No segundo, nós discutimos a questão da dívida pública, como a dívida pública pode provocar mais concentração de renda e, portanto, mais desigualdade social. E nesse terceiro vídeo nós vamos discutir a questão da terra, da concentração de terra na mão de poucas pessoas, o que provoca também desigualdade social. Para resolver essa questão da concentração de terra, é necessário que se faça uma ampla reforma agrária. E a reforma agrária não cabe um debate ideológico. Defender a reforma agrária não é ser de esquerda nem de direita. É buscar justiça social e desenvolvimento econômico. Não é possível a gente pensar em desenvolvimento do país quando a riqueza do país é concentrada na mão de poucas pessoas. No momento em que você distribui melhor a riqueza, você possibilita também um aumento das atividades econômicas do país. Aumenta o comércio, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar. Aumenta a produção industrial, porque o comércio vai exigir mais produção. Você aumenta o serviço, as prestações de serviço que a sociedade também oferece, porque vai ter mais gente que vai poder comprar esses serviços. Então, o desenvolvimento econômico, ele só é possível desenvolver o país quando a gente consegue distribuir melhor as riquezas desse país. E voltando à questão da reforma agrária, vários países do mundo, inclusive os países mais desenvolvidos, já realizaram a sua reforma agrária. E são países capitalistas desenvolvidos. Podemos citar aí, entre eles, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão. Portanto, vários países capitalistas que já realizaram a reforma agrária e conseguiram desenvolver melhor as suas forças produtivas. Para aquelas pessoas que continuam achando que reforma agrária é coisa de comunista e que vai para a rua defender ditadura militar, é bom lembrar que foi durante o governo da ditadura militar, durante a gestão do presidente Médici, que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi criado. O INCRA foi criado em 1970. Portanto, a reforma agrária não tem nada a ver com a questão ideológica. A reforma agrária ela está prevista no artigo 184 da Constituição Brasileira, que afirma: compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Ou seja, aquelas terras que não estão produzindo alimentos para a população brasileira podem ser colocadas à disposição da reforma agrária. Segundo o INCRA, o Brasil tem um pouco mais de 130 mil grandes propriedades rurais. Dessas 130 mil grandes propriedades rurais, nós temos 69.200 propriedades improdutivas. Essas 69.200 propriedades improdutivas, elas abrangem um território de 228,5 milhões de hectares. Exatamente. 228,5 milhões de hectares sem produzir nada. Se nós tivéssemos um governo que tivesse coragem de implementar a reforma agrária, nós teríamos a possibilidade de oferecer para a população brasileira alimentos a um preço muito mais baixo. Mas para nós termos uma ideia da falta de disposição desse governo em realizar a reforma agrária, basta ver o orçamento federal. Em 2015, por exemplo, o orçamento para a reforma agrária era de 800 milhões de reais. Em 2019, ano que assumiu o presidente Bolsonaro, o recurso disponível para a reforma agrária caiu para 42 milhões. Ou seja, nós saímos de um patamar de 800 milhões para 42 milhões. O que demonstra que esse governo não tem o menor interesse em realizar a reforma agrária. Outro fato que também nos deixa estarrecido é que em março de 2019, o presidente Bolsonaro mandou cancelar todos os processos que estavam em andamento para aquisição de terras pela reforma agrária. Naquele momento, 250 processos que já estavam na agulha para serem concluídos e entregue as terras para que os trabalhadores pudessem plantar, foram cancelados e o governo prometeu rever. Disse que ia fazer uma análise do processo e que depois encaminharia. Mentira. Até hoje, mais de um ano depois, a reforma agrária no Brasil não passou de letra morta. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2017, 41% das terras brasileiras são agricultáveis. Destas, 77% dessas terras estão na mão do agronegócio e 23% na agricultura familiar. Dos 15 milhões de trabalhadores rurais existentes no país,
a agricultura familiar emprega quase 80% desses trabalhadores. Ou seja, embora o agronegócio detenha 77% das terras brasileiras agricultáveis, é na agricultura familiar onde se emprega mais trabalhadores. É preciso também dizer que é um tabu achar que a agricultura familiar não é produtiva. É preciso dizer que em 2017 a agricultura familiar produziu 465 bilhões de reais. Isso mesmo, 465 bilhões de reais. E também é preciso dizer que é ela que recebe parcos recursos do orçamento federal. Só para a gente ter uma ideia, em 2017 a agricultura familiar recebeu 7,5 bilhões de incentivos do governo federal. Já o agronegócio recebeu a bagatela de 190 bilhões de ajuda, né, do governo federal. Ou seja, a agricultura familiar, enquanto recebeu 7,5 bilhões, o agronegócio recebe 190 bilhões. Apoiar a agricultura familiar é apoiar a maior produção de alimentos para o nosso país. Porque é a agricultura familiar que produz para o mercado interno, que produz para o alimento que os brasileiros consomem no seu dia a dia. Não é o agronegócio. O agronegócio ele produz para vender para fora do país. Ele exporta a soja, ele exporta o café, ele exporta a cana, ele exporta os produtos que ele produz. Não produz para que a gente consuma ele em nosso país. Portanto, se a gente quer reduzir o preço do alimento, reduzir o preço da cesta básica, é necessário incentivar mais, né? Com mais recursos, com mais tecnologia, com mais equipamentos, com reforma agrária, né? A gente precisa da reforma agrária para a gente gerar mais emprego no campo. Se hoje a agricultura familiar é responsável por mais de 11 milhões de empregos no campo, né? Com a reforma agrária nós podemos dobrar essa quantidade de mão de obra, né, utilizada no campo brasileiro. Ter 228,5 milhões de hectares improdutivos no Brasil é um desperdício, né, e é um crime contra milhões de trabalhadores rurais que deixaram o campo, que foram para a cidade, tentar sobreviver nas favelas e nos morros, né, das grandes cidades brasileiras, porque eles não encontraram mais como subsistir, como sobreviver fazendo aquilo que sempre fizeram, que sabem fazer, que é plantar, que é colher, que é levar comida para a mesa dos brasileiros. Portanto, realizar a reforma agrária não é uma questão ideológica, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de desenvolvimento do país, é uma questão de justiça social. De onde vêm as grandes propriedades de terras no Brasil? Em sua grande parte, ela vem de origens históricas, centenárias. Quando Portugal vem colonizar o Brasil, ele baseia a extração de riquezas do Brasil de produtos agrícolas. A cana-de-açúcar para produzir o açúcar, que era vendido na Europa, o café, o cacau, o algodão aqui no Ceará. Então, existem todos esses produtos, eles eram produzidos em grandes propriedades. Esse é uma origem que foi passado de herança de pai para filho. A outra é do poder político. Sabemos que esses grandes proprietários de terra no Brasil sempre tiveram poder político. Não só na época da colônia, na época do Império, né, do Imperador Dom Pedro, mas também na época da República. Né? Era na República, vamos lembrar, que no início do século passado, que quem mandava na política eram os grandes proprietários de terra. Então, através deles, se escolhia inclusive o presidente da República. Esse poder político, ele ocorria nacionalmente no país, mas principalmente no local onde as pessoas moravam. Né? Eram os chamados coronéis do campo. Eram pessoas que tinham o poder de tomar as terras daqueles pequenos agricultores, né? Mandar ele embora e dizer que não voltasse porque ele e a família dele podiam morrer. E alguns, na verdade, né, foram tomados através da morte dos seus proprietários. Então essas pessoas tinham poder de polícia, tinham poder da justiça, tinham poder político, legislativo e no executivo também. Né? E se a gente for observar hoje em dia, né, o que acontece no Brasil? Nós estamos em 2020 e ainda hoje são eles que ocupam as terras indígenas, as reservas indígenas, né, garantidas por lei, ocupam e tentam expulsar os índios das suas terras. São eles que ocupam a floresta amazônica, destruindo a floresta para criar gado, para plantar soja. Então, essas pessoas elas não adquirem essas terras porque elas compraram a terra, mas elas impõem, através da força, né,
a ampliação do seu poder territorial e político. E são eles também, né, que detêm o poder no Congresso Nacional. Dos 513 deputados federais do Congresso Nacional, 210 deputados votam fechado com a bancada do agronegócio. Dos 81 senadores do Senado Federal, 26 votam fechado com a bancada do agronegócio. Ou seja, a força política do agronegócio ela é muito grande no Congresso Nacional. E ela é grande porque eles investiram milhões de reais nas eleições desses candidatos, ou eles próprios se representam dentro do Congresso Nacional. Além do Congresso Nacional, existe um poder neste governo enorme, junto ao presidente da República e a vários ministros que foram indicados pelo agronegócio em nosso país. Além disso, eles conseguiram eleger prefeitos, conseguiram eleger governadores, conseguiram eleger deputados estaduais, conseguem eleger vereadores, essas pessoas que vão dar sustentação a toda a sua força política. Então, o que fazer? Bom, primeiro, defender a reforma agrária é uma questão básica, né? Porque a reforma agrária ela vai aumentar a produção de alimentos, vai diminuir o preço dos alimentos, vai possibilitar a gente produzir alimentos sem agrotóxico, pois nós sabemos que os assentamentos do movimento dos sem terra, eles não utilizam agrotóxico em sua produção. A reforma agrária vai possibilitar diminuir a desigualdade social, desenvolver o país economicamente, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para movimentar o comércio, que vai movimentar a indústria, que vai movimentar as prestações de serviço. Esse dinheiro não vai ficar concentrado na mão de poucas pessoas, que certamente vão utilizar muitos desses recursos lá fora do país, ou deixar investido no mercado financeiro, sem nenhuma utilidade para o desenvolvimento do nosso país. Porém, apoiar a reforma agrária, ela tem formas de fazer. Primeiro, apoiar o MST, Movimento dos Sem Terra, que é um movimento extraordinário, um dos maiores movimentos de trabalhadores rurais do planeta e um dos mais organizados do mundo. Mas não basta isso. É preciso também que a gente comece a participar do processo eleitoral com uma outra perspectiva. Com a perspectiva da consciência de classe, de saber que o interesse do trabalhador, o interesse dos mais pobres, não é o mesmo interesse dos ricos desse país, dos detentores das terras desse país, do agronegócio. O agronegócio não está preocupado se você vai ter alimento na sua mesa. Ele está preocupado em produzir para exportar, para ter mais lucro. Portanto, refazer a reforma agrária, lutar pela reforma agrária, é lutar por mais dignidade para o povo brasileiro. Mas para isso a gente precisa também começar a pensar nas eleições. É graças a essa bancada enorme que o agronegócio tem no Congresso Nacional, né, dessa possibilidade que eles têm de eleger governadores, prefeitos, que a gente não consegue, né, implantar definitivamente uma reforma agrária que distribua, que coloque esses 280 milhões de hectares nas mãos dos trabalhadores. Para isso, temos essas eleições desse ano, as eleições municipais, que parecem não ter nada a ver com reforma agrária. Mas quando a gente elege um prefeito do lado do agronegócio, quando a gente elege um vereador que fica do lado do agronegócio, a gente está elegendo pessoas do time deles. Nas próximas eleições, esse prefeito, esse vereador vai fazer campanha para deputados que vão votar nas ideias do agronegócio. Então a gente não pode também, numa eleição municipal, achar que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem sim. A gente está fortalecendo o campo do inimigo se a gente votar em pessoas que vão defender a continuidade da concentração de terra no Brasil. Portanto, votar nos candidatos que defendam a reforma agrária, sejam eles do campo da esquerda, sejam eles do campo progressista, né? Mas a gente tem que saber, né, o que é que esse candidato pensa. Do mesmo jeito que eu disse no vídeo passado, a gente precisa saber o que é que o candidato pensa sobre a questão da dívida pública. Precisamos saber o que é que ele pensa sobre a reforma agrária. Porque são essas questões que fazem com que que a desigualdade no Brasil permaneça como se fosse algo imutável. Eu sei que essa não é uma luta fácil, mas ela é necessária. Se você, como eu, né, quer construir uma sociedade, um mundo, onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, a gente precisa começar hoje. E começar hoje significa você conversar com seu amigo, com seu familiar, com seu vizinho,
passar essas informações que a gente está passando aqui para você, para eles, abrir a consciência, né? E deixar de votar por motivos banais. Votar em fulano porque ele é meu vizinho, porque ele é meu amigo, mas eu não sei o que é que ele pensa. Votar em alguém simplesmente porque ele é rico, né? Ou por qualquer outro motivo que não seja o que realmente o seu candidato está pensando sobre temas tão importantes. Se a gente não começar a votar, né, de forma consciente, quando eu digo consciente, é defendendo os interesses dos mais pobres, dos trabalhadores. Se a gente conseguir votar dessa forma, a gente já deu um grande passo para a gente implantar a reforma agrária, para a gente discutir dívida pública, porque essas pessoas, elas vão ter que discutir conosco. Elas vão eleger os candidatos dela, mas quem sabe a gente consegue eleger a maioria desses candidatos. Então vamos começar a mudar hoje. Se a gente quiser mudar, tem que começar a mudar hoje. Vamos ficando por aqui, até a próxima e fiquem em paz.